Olá, saudações a todos, meu nome é William Araújo. Nós vamos hoje fazer um debate de questões sobre infrações, questões essas que estão no banco de provas de vários DETRANs. E a primeira pergunta: qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica o sujeito, um condutor de veículo, ao cometer uma infração? Então, dentre essas perguntas, existe 4 que são medidas administrativas. Por exemplo, a primeira, letra A, recolhimento do certificado de registro, é uma medida administrativa. Se o condutor, por acaso, ele comprou um veículo e datou esse certificado, que é um documento para ficar em casa, para se usar no ato da transferência. Então você comprou um veículo, vai o dono que está no registro e vai passar no cartório. Depois de passar no cartório, vai ao DETRAN fazer a transferência do registro para seu nome. Mas alguém comprou o veículo, datou o recibo, não fez esse procedimento junto ao DETRAN e anda com esse documento. Passou da data dos 30 dias, é abordado. Nesse caso, o condutor, quando compra um veículo, tem 30 dias para transferir, e ele, se não transferir, ele está sujeito a multa, e se andar com o documento, pode ser recolhido sim. Então, é uma medida administrativa, recolhimento do certificado de registro. Recolhimento da guia do IPVA. Veja bem, a guia de recolhimento é um documento fiscal, um comprovante bancário. Não há necessidade de portar, porque no documento já diz IPVA pago, e se tiver cobrando seguro, diz seguro pago. Então já comprovou aqueles pagamentos. A próxima é de recolhimento do certificado de licenciamento anual, sim. O veículo ser recolhido, feito apreensão por documento não licenciado, por inautenticidade, o agente pode recolher o certificado de registro. A próxima, realização do teste de alcoolemia. Então, realização do teste de alcoolemia também é uma medida administrativa. E a letra E, retenção do veículo. Retenção do veículo também, toda vez que tem algum problema no veículo que pode ser resolvido lá, como cinto de segurança, equipamentos obrigatórios, lanternas, faróis mal regulados, ou algo que pode ser resolvido na situação, excesso de carga, vai dar multa e retenção do veículo. Então é uma medida administrativa. Agora, retenção da guia de recolhimento do IPVA, isso não é medida administrativa. A próxima, ao deixar de usar o cinto de segurança, o condutor incorre numa infração. Letra A, grave, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Faz sentido, porque ele deixou bem claro. O problema é equipamento obrigatório que não está sendo usado, que é o cinto de segurança. O condutor não está com ele, então multa e retenção do veículo. Não faz sentido. Vamos ver as demais. B, grave, passivo de retenção do veículo até a colocação do cinto que reteu o veículo e liberou. Mas o agente não vai liberar se não aplicar a multa. Está na lei. Nós estamos falando aqui o que está na lei. A próxima, gravíssima, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Esta faz sentido. Não é esta, porque infração é grave, porque é um dano indireto à vida, não é um dano direto. Letra D, gravíssima, passível de multa apenas, equipamento obrigatório, tem retenção. E letra E, média, passível de multa apenas. Então sabemos que vamos ver que é uma infração grave, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Então letra A. É considerado infração média de trânsito, passível de multa. Letra A, socorrer vítima de acidente de trânsito. Sabemos que é um procedimento correto, é a obrigação de todos prestar socorro às vítimas de trânsito, desde que não corra risco pessoal. Alternativa B, atirar objetos ou substâncias de dentro do veículo ou abandoná-los na via. A letra B caracteriza uma infração média. Vamos ler as demais. Letra C, dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança. Isso trata-se de uma infração leve. Aquele condutor que dirige, passa a marcha e deixa a mão ali, então está dirigindo sem os cuidados indispensáveis, é infração leve. Letra D, estacionar o veículo junto à guia da calçada quando permitido. Procedimento correto, está dizendo quando permitido. Letra E, fazer retornos em locais devidamente sinalizados, também procedimento correto. Então só existe 2 que são infrações B e C, só que a B está correta porque trata de infração média. Quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, o condutor ficará sujeito a retenção do veículo. O veículo ficou imobilizado, então estacionado, não é só retenção. Letra B, multa apenas? Também não. Letra C, multa e remoção do veículo, faz sentido. O veículo ficou imobilizado, está estacionado, podendo atrapalhar o trânsito. Então a correta é a letra C. As demais, você vê que letra D, remoção do veículo apenas. Ele não falou da multa. E letra E, retenção da CNH. CNH não tem retenção. Recolhimento
suspensão e cassação, que é a CNH. Então a correta, letra C, multa e remoção do veículo. É proibido estacionar, letra A, nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Sabemos que se estacionar a menos de 5 metros, o condutor vai ficar muito próximo à esquina, vai atrapalhar quem chega no eventual sinal pare. Então realmente a A é a correta. Letra B, afastado 30 centímetros da guia de calçado, sabia que do meio fio até o veículo podemos ficar no máximo 50 centímetros. Então a letra B está correta. Letra C, junto ao canteiro central de uma avenida em qualquer hipótese. Por que essa letra C não é alternativa? Porque não podemos estacionar junto ao canteiro central, mas tem algumas exceções que o estacionamento é regulamentado junto ao canteiro central. Letra D, nos acostamentos em situação de emergência. Então, acostamento, numa situação de furar um pneu, você pode usar o acostamento. Letra D, a menos de 10 metros do alinhamento do terreno da via transversal. Então, realmente, a letra correta, a letra A, nas esquinas, a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. É considerada infração de trânsito. Letra A, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, já está falando procedimento correto. Mas a letra B diz, transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Então, assim, a letra B é a questão que ele está colocando, que é a infração transitar abaixo da mínima. A mínima é a metade da máxima. Mas se tiver condições de tráfego, engarrafamento, chuvas, neblina, algo que atrapalha transitar na velocidade adequada, não caracteriza-se multa. Ele diz salvo se estiver na faixa da direita, porque a faixa da direita é a faixa de aceleração de se adequar para se incorporar no trânsito. Aí você vai para a faixa direita, está mais devagar, até pegar uma faixa para transitar na velocidade adequada. As infrações previstas no Código Brasileiro de Trânsito são de natureza. Hoje as infrações no Brasil são divididas em 4 grupos, que vai de leve a gravíssima. Então é leve, média, grave e gravíssima. De baixo para cima, letra C, gravíssima, grave, média e leve. Estão previstas 4 categorias de infração, cada uma correspondente a um certo número de pontos. Para a infração gravíssima são 7 pontos, então a letra A não está correta. Letra B, leve, são computados 3 pontos e não 4, então não é letra B. Letra C, grave, são computados 6 pontos, 6 pontos não existe, infrações graves são 5 pontos. Letra D, gravíssima, são 8 pontos, já falamos gravíssima, são 7 pontos. Letra E, média, são computados 4 pontos, essa está correta. A suspensão do direito de dirigir ocorrerá quando o condutor atingir, letra A, 20 pontos no prazo de 12 meses, atualmente houve alteração nessa. Então, nós vamos demonstrar como fica aqui a pontuação. Atualmente, o condutor ele tem até 40 pontos se não cometer nenhuma infração gravíssima. Se cometer uma infração gravíssima, aí ele já fica em 30 pontos. Se ele cometer 2 infrações gravíssimas, aí fica dessa maneira, 20 pontos no prazo de 12 meses. Para os condutores de transporte remunerado, que a CNH caracteriza transporte remunerado, aí é 40 pontos em qualquer situação. Tá? Mas condutor que tem sua habilitação normal, só para seu uso particular, se cometer 2 infrações gravíssimas, realmente fica dessa maneira ainda, 20 pontos no prazo de 12 meses. Vamos demonstrando aqui a nova lei, o que alterou. É infração de trânsito gravíssima, punido com multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação, quando o condutor dirigir sob influência de álcool em nível superior. Atualmente, esses 3 decigramas já caracterizam crimes de trânsito. Nós vamos colocar aqui desenhando sobre a nova lei, como está instituído, e vamos passando essas informações aí para vocês. No artigo 306 do CTB, alterado pela Lei 12.760 de 2012, diz assim: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
no parágrafo 1º diz: as condutas previstas no caput serão constatadas por 1. Inciso 1. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ou 2. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora a partir de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, já é considerado crime de trânsito. Já está dizendo aí detenção de 6 meses a 3 anos. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação é um procedimento. Letra A. O agente da autoridade de trânsito pode tomar quando julgar que o condutor do veículo cometeu uma infração gravíssima. Letra B. Depende de decisão pessoal da autoridade de trânsito. Letra C. O agente da autoridade de trânsito pode tomar desde que comunique com antecedência à autoridade policial local. Letra D. Só pode ser tomado pelo agente da autoridade de trânsito quando o condutor se envolver em acidente com vítimas. Ou letra E. Deve ser adotado apenas pela autoridade de trânsito conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Se você falou letra E, realmente é a correta. Porque assim, o papel do agente é representar a autoridade de trânsito, mas um agente de trânsito, ele não tem poder para fazer uma suspensão, cassação da CNH. O agente pode recolher. Quem vai fazer a tomar decisão, de acordo com a lei, é a autoridade de trânsito. Então, a autoridade de trânsito, ele pode tomar a medida de suspensão e cassação da CNH de um condutor, mas de acordo com o que está no Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor: letra A. Estacionar em local proibido pela sinalização de regulamentação. Letra B. Estacionar sobre as faixas de travessia de pedestre demarcadas nas vias. Letra C. Dirigir veículo de categoria diferente daquela para a qual foi habilitado. Letra D. Dirigir sem utilizar o cinto de segurança. Ou letra E. Estacionar junto a um hidrante. Antigamente, vamos logo falar, a letra A e a letra B, quando fala assim estacionar, é multa e remoção do veículo, estacionamento proibido. Tá? Letra D, dirigir sem utilizar o cinto de segurança, é aquela parte que se fala multa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. E estacionar junto ao hidrante é multa e remoção do veículo. Mas antigamente seria a letra C, dirigir com categoria diferente daquela para a qual foi habilitado, mas atualmente só dá multa e retenção do veículo. Vamos aqui apresentar ali para vocês, fazendo essa demonstração. Tá? Vocês conferem aqui nesse artigo que está dizendo que, nesse caso, o condutor que tem uma categoria dirigindo outra, é multa, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. O veículo será removido nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, sendo liberado apenas quando: letra A. Forem pagas as multas, taxas e despesas com remoção de estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. A letra A é a alternativa correta. Quando o condutor cometer simultaneamente duas ou mais infrações. Veja bem, se for um caso, o condutor cometeu infração de habilitação, documento do veículo não licenciado, ainda estacionou indevidamente. Se acontecer, serão aplicadas as multas acumuladamente ou cumulativamente. Para quem optou pela letra D, esta é a alternativa correta. Não é considerado documento de porte obrigatório. Veja bem, ele vai dar alguns exemplos de documento de porte obrigatório, mas o seguinte, a letra B, comprovante de quitação bancária da multa de trânsito. Isso é um comprovante bancário. Não tem necessidade de um agente pedir um documento desse. Mas comprovar que está em dias com os impostos de IPVA e DPVAT, isso o documento de porte obrigatório comprova. IPVA pago, seguro pago. Autorização, letra C, autorização, permissão para dirigir, válido original. Atualmente,
A CNH digital substitui o documento de papel, a cédula original. Letra D, certificado de registro de licenciamento, isso nós temos que trafegar. E dizer, letra E, comprovante de pagamento atualizado do imposto de veículos automotores, IPVA, ele é comprovado através do documento de licenciamento. Tá? Então a resposta certa é a letra B, que é comprovante de quitação bancária de multa de trânsito. Qual é o documento de porte obrigatório que deve ser apresentado exclusivamente no original? Até então, autorização, permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, com uma ressalva, que atualmente a CNH digital substitui a habilitação original. É infração grave, punível com multa e retenção do veículo para regularização. Dentre essas, só tem uma que é infração grave. Por exemplo, transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. O condutor deve estar com o motor desregulado, com o catalisador também. Então, provavelmente é letra A. Letra B, ultrapassar outro veículo pela contramão nas pontes, viadutos e túneis é infração gravíssima. Letra C, deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista entre a esquerda, onde não houver local apropriado para retorno, também não é infração grave. Letra D, executar a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização. Letra E, avançar sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima. Então, a correta é letra A. Dirigir veículo com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, sujeito condutor A. Essa questão está atualizada, porque tudo vai ter multa, e você só vê que só fala em multa B e C, as outras você descarta, mas não é só multa. É multa, recolhimento do documento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. É infração gravíssima dirigir veículo. Nós vamos deduzir, porque é o seguinte, a letra A, atirar de dentro do veículo abandonado na via objeto substância, é infração média. Não é uma infração gravíssima. Sem atenção e sem os cuidados dispensáveis à segurança, é uma infração leve. Mas assim, o condutor, o médico colocou no prontuário dele que ele tem correção visual, ele não anda com as lentes corretoras. O condutor se habilitou, mas tem que usar um aparelho de audição, auxiliar de audição, ele não anda com ele. Então, tudo são infrações gravíssimas. Prótese fixa, então assim, quando se fala essas adaptações para suprir alguma deficiência patológica e o condutor não está cumprindo, são infrações gravíssimas. O condutor envolvido em um acidente com vítima, ao deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, está cometendo uma infração. Aqui está bem claro. Ele está envolvido no acidente, está dentro do acidente, ele se envolveu no acidente e não prestou socorro, podendo fazê-lo ou solicitar que o faça. É infração gravíssima. Aí tem as outras sanções. É infração grave estacionar o veículo. Letra A, nos acostamentos, salvo por motivo de força maior. Letra B, no passeio sobre faixa destinada a pedestres, sobre ciclovias ou ciclofaixas, bem como nas ilhas, refúgios, ao lados ou sobre canteiros centrais, divisores da pista de rolamento, marca de canalização, gramados ou jardim público. Letra C, onde houver guia de calçada meio-fio, rebaixada, entrada ou saída de veículos. Letra D, impedindo a movimentação de outro veículo. Letra E, onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo. Nós viremos que no artigo 181, ele fala que estacionar o veículo somente no inciso 8, que é no passeio, ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, ou seja, dessas alternativas, só a alternativa B corresponde a uma infração grave. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa B. Não é equipamento obrigatório de um veículo. Cinto de segurança é equipamento obrigatório. Chave de fenda ou ferramenta para remoção de calotas, isso nós devemos ter. Na própria chave de roda tem uma ponta de fenda. Extintor de incêndio atualmente é exigido somente para veículos de grande porte, né? Nos padrões A, B e C para variados tipos de incêndio. Mas letra D, desembaçador de vidro traseiro, é um acessório e não é obrigatório para nenhum tipo de veículo. É um item opcional.
O recolhimento do certificado de licenciamento anual mediante recibo ocorre quando? Esse recolhimento ele se dá quando da apreensão do veículo ou também quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento. Então, aqui como só fala aqui, nós vamos para a letra D. Quando os condutores ou passageiros de motocicletas utilizarem esses veículos sem uso do capacete de segurança, a penalidade será, então assim, o capacete é de segurança e foram dadas multas duras para quem não usar. Então é multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. É a letra E, a correta. O condutor que envolvido em um acidente de trânsito deixar de prestar socorro à vítima será punido com... Então o condutor ele foi envolvido e não prestou. Só a apreensão do veículo não é o suficiente. Só a retenção do veículo, retenção se dá geralmente por falta de efeito ou não uso de equipamento obrigatório. Alguma situação que pode se resolver lá. Recolhimento da CNH, só isso também. Mais multa. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Multa e retenção, retenção já falamos, em caso de equipamentos obrigatórios. O condutor de veículo será multado quando? Dirigir com atenção e cuidados indispensáveis de segurança, temos que fazer isso, dirigir com atenção. Letra B, transportar cargas de dimensão excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização, isso nós não podemos fazer. Então a resposta é a letra B, porque a letra C diz executar a operação de retorno de locais para isso destinado, é um procedimento correto. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos quando deve fazer sinais de braço. Quando eu for sinalizar, ou com o braço, ou usar de sinalização, quando for fazer troca de marchas, nesses momentos pode dirigir com uma mão só. Letra E, desobedecer ao semáforo apenas na reincidência. Sempre que desobedecermos aos semáforos, é infração, não é só na reincidência. Quando o condutor desobedecer a uma placa que indique parada obrigatória, será punido com... Então assim, o condutor invadiu uma via preferencial, tem placa parada obrigatória, ele invadiu. Mesmo que ele está colocando a vida dele e de terceiros em risco, é só multa. É infração gravíssima, mas realmente é só multa. Quando o condutor desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, será punido com esse outro caso, que é um desrespeito, mas é somente multa. A desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória é uma infração gravíssima que será punida com, nós comentamos, é semelhante quando o condutor invade um semáforo ou uma via preferencial, ele está cometendo infração gravíssima que leva um dano direto à vida, mas é punido somente com multa. Ele cometeu e foi embora. Qual das alternativas não corresponde a uma infração média sujeita a multa? Bloquear a via com o veículo. Vamos ver aí que no artigo 253, bloquear a via com o veículo é infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo e ainda a medida administrativa remoção do veículo. Agora, as demais, nós veremos no artigo 252, transportar pessoas, animais ou volumes à sua esquerda ou entre braços e pernas. A C, usar calçado que não se firme nos pés e comprometa a utilização dos pedais. Letra D, dirigir o veículo com o braço para o lado de fora. Letra E, utilizar fone nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Todos são infrações média, ok? Então a resposta correta é letra A. Bloquear a via com o veículo é infração gravíssima. As demais são infrações médias. Quero aqui deixar meu agradecimento a todos os trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade, a toda a classe industrial, comerciantes, comerciários, a todas as pessoas da área da saúde. Meus agradecimentos aos colaboradores dos Detran de todo o Brasil, toda a classe de instrutores, a todos os colegas e proprietários de CFCs. Um abraço a todos. Vamos continuar na luta. A pandemia está aí, mas Deus é maior do que qualquer adversidade. Que Deus abençoe a todos.